No começo dos tempos, não existia o dinheiro, existia o escambo. Se o indivíduo pegava mais peixe, ele tirava a parte que lhe servia e trocava por mandioca, por qualquer outro artigo. E o mundo ia assim, sempre na base da troca. Mas chegava o tempo que o indivíduo queria trocar uma canoa por uma cabeça de gado. Aí ele dizia, não, mas a cabeça de gado vale mais. Aí o outro dizia, mas se eu botar a canoa, mais outra canoa, vai ficar valendo mais do que a cabeça de gado. E isso causava uma grande confusão. Até que eles começaram a estocar alimentos, tudo, que foi a primeira vez, mas o alimento tinha esse problema. A estocagem do alimento ele tinha pouca durabilidade, ele não servia para muito tempo, quem tinha muito alimento tinha que trocá-lo rápido. Até que se chegou por volta do ano 700, na Lídia, o rei Creso ele começou a cortar o metal, o ouro, e passou a botar a chancela dele e peso desse ouro. E daí em diante as coisas foram se encaminhando até chegar na cunhagem da moeda. A moeda que nós conhecemos hoje foi uma evolução muito grande, foi uma longa jornada. Por quê? No começo as moedas eram de ouro, prata ou bronze, e cada um valia, mas tinha muita falsificação. O dinheiro dessa época ainda se usava muitas vezes usar a troca ainda por gado, tanto que muitos nomes que nós temos até hoje vêm daquele tempo, né? Porque o gado, a ovelha, o cabrito era a moeda mercadoria. O gado, por exemplo, era bom porque ele se movimentava sozinho, levava para longe. Acontece que ele também perdia peso e estava sujeito a perdas no caminho, como ataque de um animal, picada de um réptil, alguma coisa dessa natureza. Mas é daí que vem o nome pecúlio, que vem do nome pecus, que é reis, cabeça, em grego. E depois também tivemos como moeda o sal. No Império Romano se usava o sal para pagamento. Apesar de quem vive perto do mar ter sal em abundância, no interior ele era raro e muito necessário. Inclusive o sal vem daí a palavra salário. Então quando alguém quer mexer com outro diz que ele não vale o sal que come, não é? E veio seguindo. Ao chegar na Idade Média, já com as moedas, já em perfeita sintonia, o Império Romano difundiu as moedas por todo ele, mas veio a fragmentação do Império, e esse Império, o que aconteceu com ele foi que as moedas sumiram, quer dizer, ela sofreu uma involução, um grande retrocesso, não tinha moedas no mercado, porque os reis daquelas tribos chamadas bárbaras, eles ainda usavam muito escambo. Aos poucos é que eles foram dando valor aos metais, porque o metal precioso, ouro, prata, cobre, era raro na Idade Média, na Europa. Então, foram dando até que por volta de 1140, foi feita a primeira moeda. A Inglaterra, o rei Ricardo II, ele inventou a libra esterlina. Ele deu início à cunhagem de uma moeda chamada libra esterlina. Em 1160, o rei Franco, também a França emitiu a moeda dela, que é o franco, que era o Rex Francorum, quer dizer rei franco, né? E a partir daí, outros estados passaram a ter suas moedas, né? Inclusive o nome dinheiro vem de uma palavra portuguesa, espanhola, chamada dinheiro. É daí que veio a palavra dinheiro. O português com certeza não sabia que o nome dinheiro ia para o mundo inteiro, tá?
mas era uma moeda que eles tinham lá. E foi seguindo, na Alta Idade Média, o dinheiro ainda era muito fragmentado, era muito pouco, porque a Idade Média ela valorizava mais, o mundo era dividido entre fortes e fracos. A partir da Baixa Idade Média, o mundo passou a ser dividido entre pobres e ricos, quer dizer, quem tinha mais, entesourava mais, esse era rico. E passou também, não é, as cidades-estado passaram a ter mais autonomia, ter mais margem, os comerciantes. Então, cidades como Gênova, Florença e tantas outras, elas passaram a ter um status de cidade-estado, negociavam muito. Tá? Na própria China, o dinheiro era o bambu. O broto do bambu era o dinheiro. Em alguns países asiáticos, o pelo da cauda do elefante asiático era dinheiro. Devia ser um perigo arrumar dinheiro naquela época. Tá? Em outros lugares, em algumas ilhas do Pacífico, o dinheiro era os dentes do cão. Quer dizer, o cão não levava boa vida ali, né? E em outros lugares, cada lugar tinha a sua forma de dinheiro. Tinha uma ilha perdida no Pacífico que a moeda mais leve pesava 20 quilos. Ela tinha um buraco no meio para ser transportável. Ser milionário ali não era mole, né? E uma moeda de 50 quilos valia uma canoa ou uma esposa gorda. Então, essa é a evolução do dinheiro em todo o mundo. E na Idade Média ele foi começando quando começaram os templários, que difundiram muito a movimentação de dinheiro, porque quem ia para as cruzadas dava o seu dinheiro na mão de um templário, ele lhe dava um carimbo num papel e falava, quando você precisasse, você chegar no capítulo tal, capítulo era o lugar onde ficavam os templários, era uma espécie de quartel dos templários. Ali ele trocava por dinheiro. Foi o primeiro cheque internacional a rodar, porque foram eles que deram. Então, essa convivência com o mundo árabe dos templários ajudou muito, alavancou a economia da Europa, porque eles traziam muitos conhecimentos. E mais na frente, em 1487, foi fundada a primeira Bolsa de Valores. Aí começou já a virtualidade do dinheiro. O nome foi dado à Bolsa porque as pessoas se reuniam na casa de um belga chamado Van de Bourse. E o escudo na porta dele tinha 3 bolsas. Daí o nome Bolsa de Valores. Então, nessa Bolsa de Valores, uma das primeiras commodities foi a tulipa. Tem até uma lenda que estava-se num jantar e uma viúva, um daqueles figurões, ofereceu para uma viúva, eu queria comprar as tulipas. Ela falou, o inventário ainda não saiu, não estou liberada para vender. Aí ele vendeu, foi a projeção do mercado futuro. Você me venda agora por um preço e eu aguardo até ser liberado. Aí esse cidadão nesse jantar comprou. Ali mesmo naquele jantar, outro já quis comprar as tulipas que ele comprou da viúva e que ainda não estavam na mão dele, para vocês verem a virtualidade. E ali naquele jantar, todos compraram aquela plantação de tulipa. E as pessoas investiam muito. E teve um problema, apesar da Holanda e a Bélgica serem países baixos, teve um problema que deu uma seca, todo mundo ficou pobre da noite para o dia, por causa dessas tulipas, porque elas passaram a valer mais do que valiam na realidade. Aí depois da quebra dessas tulipas, dessa primeira commodity, foi necessário abrir-se um estabelecimento com regras mais claras, com tudo,
e a primeira bolsa de valores foi aberta em Amsterdã. Depois, como eu falei, bolsa porque a Casa do Cidadão, que se reuniram essas pessoas, tinham 3 bolsas na porta. E banco é a mesma coisa. Por que banco? Por que nós guardamos o dinheiro em banco? Porque na Itália e em diversos lugares, os cambistas ficavam sentados em bancos esperando as pessoas vir trocarem o dinheiro ali ou fazerem depósitos. Os ourives também ficavam, apesar de eles nas casas terem caixa forte, os ourives também ficavam nas praças. Então daí, vou lá no banco do senhor fulano de tal. Então virou banco essas instituições na qual nós fazemos as transações com dinheiro. E também para contar, em 1746 foi fundado o primeiro Banco Central, que é o Banco da Inglaterra. Daí em diante, os governos passaram a gerir a moeda propriamente dita, porque antes também tinha muita falsificação. Todos tiravam peso das moedas de ouro. Para vocês terem uma ideia, uma grande moeda da Suécia pesava 20 quilos e ela era de ouro. Então se tentava roubar sempre alguma coisa dessa moeda. Aqui no Brasil, as primeiras moedas foram a partir de 1640. Foram cunhadas as moedas de 1.000, de 2.000 e 4.000 réis. E essas moedas eram de ouro. E as moedas de 160, 320, 640 réis, que eram as moedas de prata. Esse sistema monetário ficou valendo até 1940, quando entrou o cruzeiro. Tá? Mas voltando à criação internacional, o dinheiro ele foi circulando até que se pegou e botou o padrão ouro como lastreador da moeda. O padrão ouro, então, isso queria dizer que o indivíduo, no caso o Estado, para emitir moeda, ele tinha que ter aquele valor em ouro, era o lastro da moeda. E isso veio gerando muita coisa, que tinha países que não tinham ouro. Como é que ele emitia dinheiro? Tinha países que tinha muito ouro e tinha pouco dinheiro. Tinha países que eram colonizados e o padrão ouro veio até o final da Segunda Guerra. Aí que aconteceu tudo. Quando o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, viu que o salto de qualidade que os países iam dar, os países colonizados da África iam dar, ele resolveu acabar com o padrão ouro lastreando a moeda. Mas ele não teve coragem de botar isso em prática. O padrão ouro só veio mesmo ser substituído em 15 de agosto de 1971 pelo presidente Nixon. Ele deu, o que passou a lastrear a moeda foi o padrão dólar. Então, da noite para o dia, os Estados Unidos ficaram muito mais ricos porque todos os países tiveram que trocar seu ouro por dólar para poder lastrear suas moedas. E só para entender aqui no Brasil, olha o salto de qualidade que teria dado o país se o padrão ouro lastreasse a moeda a partir de 1977, 78, quando foi descoberta a Serra Pelada. O ouro que estava ali, olha o salto de qualidade. Mas os Estados Unidos estavam vendo isso. Eles estavam vendo que muitos países iam crescer muito. E não interessa para quem tem ideia imperialista que outros menores cresçam. Não interessa. O próprio Brasil, apesar de ser um país continental, para eles é bom continuar devendo a eles. E aqui dentro os próprios políticos agiam a favor deles. Essa é a realidade. Tá? A Serra Pelada saiu muito dinheiro, muito ouro, saiu muito ouro. Era tanto ouro que aqui no Brasil o valor caiu, o valor do ouro,
tá? O valor do grama do ouro caiu muito, quase pela metade. E para cada caminhão de ouro que saía para a Caixa Econômica, saíam 2, 3 contrabandeados. Porque, infelizmente, o ouro é assim. Todos querem, ninguém quer dar. E só para encerrar esse vídeo, eu gostaria de contar a lenda do rei Midas, né? O rei Midas, todos já ouviram, isso até se conta como uma história para criança, tudo. O rei Midas, ele era um homem que sempre cultuava os deuses e fazia sempre a caridade. Um dia levaram para ele um velho bêbado, mas o velho estava bêbado mesmo, caindo mesmo de bêbado. E ele reconheceu o velho como o pai terrestre do deus Baco, o deus do vinho. E então ele cuidou do velho, que era Sileno o nome dele, cuidou bem dele e depois o levou para Baco. Para você ver, né? Que estranho, né? Os humanos tinham contato com os deuses. Ele levou o Sileno para o seu filho, que chamava de Deus, o deus Baco. E Baco ficou tão feliz, tão contente, que falou para ele: o que você quer como recompensa? Aí ele falou: eu gostaria que tudo que eu tocasse virasse ouro. Ele falou: seja feita a sua vontade. E o Midas foi tocando em tudo que era de ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. E ele, feliz da vida, chegou no palácio, pediu logo um grande banquete. A filha foi falar com ele, tocou nela, ela virou uma estátua de ouro. Quando ele tocou na comida, que ele entendeu tudo. Ele estava fadado à morte, porque a comida virava ouro. Aí ele pediu a Baco para desfazer. Aí Baco falou: vá lá, banhe-se nas águas do rio Pactolo, que é um rio da Lídia, da Ásia Menor, aonde tinha o rei Creso. Ele se banhou nesse rio, e esse rio começou, a lenda diz que começou a aparecer o pó de ouro. Daí o ouro em pó, a lenda do ouro em pó, né? Ele se desfez desse mal ao transferir o dom para o rio. Essa é a lenda do ouro do rei do rei Midas. Bom, pessoal, essa era a história do dinheiro que eu queria contar para vocês, e até o próximo vídeo.